Olá! Vamos mergulhar no cenário econômico do Brasil agora em fevereiro de 2026. O nosso foco aqui é responder a uma pergunta central. O que, afinal, está por trás da nossa taxa de juros? Para quem atua no dia a dia da tesouraria de uma instituição financeira, decifrar essa questão é simplesmente fundamental para o planejamento estratégico. Então, vamos aos fatos. Bom, vamos começar com um número que está na cabeça de todo mundo. 15%. Essa é a nossa taxa Selic hoje. É o maior patamar desde 2006. Um número que, claro, impacta tudo, do crédito ao investimento, e que nos coloca, sem dúvida, num momento crucial para a economia. E para a gente entender por que chegamos até aqui, essa frase, muito usada por analistas de mercado, resume perfeitamente a tensão que a gente está vivendo. De um lado, você tem uma política monetária tentando dar uma esfriada na economia. Do outro, uma política fiscal querendo aquecer. É esse cabo de guerra que a gente vai decifrar agora. A nossa análise vai ser dividida em 4 partes, ok? Primeiro, a gente vai entender esse cenário de freio e acelerador. Depois, como a economia dita os juros na prática. Na sequência, vamos falar sobre o ponto de virada que o mercado tanto espera e, por fim, mapear os riscos e as projeções para o resto do ano. Então vamos lá ao nosso primeiro ponto. O cenário atual parece um paradoxo, né? A gente tem um desemprego em mínimas históricas, o que é ótimo, claro, mas ao mesmo tempo o Banco Central precisa manter uma política bem restritiva para conseguir controlar a inflação. E esse slide aqui mostra o conflito de um jeito bem claro. Olha só, de um lado o freio monetário. É o Banco Central usando juros altos para conter a inflação, o que acaba desestimulando o consumo. Do outro lado, o acelerador fiscal. É o governo federal, principalmente em ano de eleição, aumentando os gastos para dar um gás na economia. Esse choque de objetivos é o que define o grande desafio macroeconômico de 2026. Mas como é que essa tensão toda se traduz nas decisões do Copom? Para a gente entender a lógica por trás desse leak, a gente precisa olhar para os canais de transmissão que o Banco Central monitora. São eles que ditam o ritmo da política monetária. E são 5 os principais canais. Anota aí. Inflação, atividade econômica, a política fiscal, o cenário externo e, um ponto crucial, as expectativas. Cada um desses fatores há uma peça no quebra-cabeça que o Banco Central tem que montar para decidir o rumo da Selic. O primeiro e, sem dúvida, o mais importante canal é a inflação. Veja bem, o IPCA de 2025 fechou em 4,44%. Embora esteja dentro do intervalo da meta, que tem um teto de 4,5%, ele ainda está bem acima do centro da meta, que é de 3%. Essa distância justifica toda a cautela e a manutenção dos juros nesse patamar tão elevado. Agora, o canal da política fiscal. Esse número, 83,9%, é a projeção da nossa dívida bruta em relação ao PIB. Uma dívida alta, sim, aumenta a percepção de risco do país, o que naturalmente pressiona os juros para cima, para conseguir atrair investidores. Para uma mesa de tesouraria, entender a trajetória dessa dívida é essencial para projetar os custos de captação. E aqui a gente vê o que alguns chamam de problema bom. O mercado de trabalho está forte, com desemprego baixo, renda subindo, isso mantém o consumo superaquecido. Por um lado, isso é ótimo, mas por outro, gera uma pressão inflacionária persistente, o que dificulta bastante o trabalho do Banco Central. Bom, e tudo isso nos traz ao nosso terceiro ato, o momento atual. Depois de um ciclo bem longo e agressivo de alta, parece que finalmente chegamos no pico da Selic. O mercado agora não discute mais se os juros vão cair, mas sim quando e principalmente com que velocidade. Esse cronograma aqui conta bem essa história. A gente saiu de 10,5% lá em meados de 2024, começamos um ciclo de alta que nos levou a esse pico de 15% em junho de 2025. E desde então foram 5 reuniões com a taxa parada. A grande expectativa do mercado é que o ciclo de cortes comece agora, em março, e leve a Selic para a casa dos 12% até o fim do ano. E a confirmação dessa expectativa veio direto da fonte. Essa frase, do comunicado do Copom de janeiro, foi o sinal mais claro que o mercado poderia receber. Foi a primeira vez que o Banco Central abriu a porta, de forma explícita, para um corte de juros já na reunião seguinte. Com o caminho para os cortes aparentemente traçado, vamos para a nossa parte final. Olhar para frente. Quais são as pedras nesse caminho? Quais são os principais riscos e o que o cenário mais provável nos reserva? Esse mapa de riscos é, na prática, uma ferramenta estratégica. A gente vê que os principais riscos, uma expansão fiscal por causa das eleições, a desancoragem das expectativas e um choque externo, todos eles apontam para cima, ou seja, pressionariam a Selic para um patamar mais alto. Por outro lado, um fluxo maior de capital para países emergentes poderia ajudar a baixar os juros. Gerenciar esses riscos é o dia a dia da tesouraria.
Então, o que a gente pode esperar no cenário mais provável? A Selic deve cair, sim, mas de forma gradual, terminando 2026 entre 12% e 12,5%. A inflação continua sua convergência lenta, o PIB dá uma desacelerada e o dólar se mantém num patamar elevado. Esses são os parâmetros para o planejamento estratégico deste ano. E a gente não pode terminar sem destacar o grande coringa do ano, as eleições. Historicamente, o período eleitoral no Brasil traz volatilidade para o câmbio e aumenta a pressão por mais gastos públicos, adicionando uma camada extra de incerteza que o mercado financeiro vai precisar, de alguma forma, precificar. O ponto central é este. O cenário macroeconômico define o custo do dinheiro, o valor dos ativos, as oportunidades de negócio. A pergunta final, principalmente para quem está na tesouraria, é: com todas essas variáveis em jogo, como usar esse conhecimento para tomar decisões mais seguras e mais estratégicas em 2026? Entender esses mecanismos é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo.